Muitas pessoas têm o desejo de realizar o sonho de ter uma família. Carmen e Cláudio decidiram construir esse sonho. Porém, as decisões, no início de tudo, foram bem erradas. E com 16 para 17 anos a gente namorou. E foi um namoro conturbado, de ciúmes doentio, né? Porque eu não tinha conhecimento de nada, nem de como era um namoro, nunca fui orientada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Ficamos num relacionamento, creio que de namoro, uns 10 meses mais ou menos. Foi quando eu voltei para a Bahia. Ele foi embora e ele não sabia que eu fiquei grávida. Eu também não sabia que eu tinha ficado grávida. Eu fui descobrir com 5 meses de gravidez. Me vi grávida e sozinha, porque ele tinha ido embora. Peguei o meu irmão, como não aparecia muito a barriga, peguei o meu irmão e viajei para a Bahia para mostrar no papel para ele que eu realmente fiquei grávida, que eu não sabia que eu estava grávida. Eu tinha como objetivo estudar. Eu tinha como objetivo, tanto que eu vim para cá para isso, para estudar, fazer minha vida. E quando ela me trouxe esse filho, que eu falava que eu só pensava em casar e ter filho após os 30 anos. Então eu senti como que meu sonho tinha sido interrompido. E aí começou a pressão em cima de mim, para que eu casasse com ela. Aí eu, por orgulho, teimosia, e novo também demais, né, muito imaturo, eu achei por bem não assumir ela. E deixei ela na casa da mãe dela, dos pais da Carmen. Está aqui sua filha, está aqui a sua neta, e eu dava ajuda de custo na medida do possível. E até no começo eu não aceitava muito a minha filha, porque eu achava que ela era um problema na minha vida. Eu sentia bastante, né, quando era criança, porque era criança e eu via todo mundo, principalmente em festa de Dia dos Pais na escola, que a gente via o pai lá das crianças e eu não via o meu pai. E nessa indas e vindas durou 7 anos. Eu tinha contato com a minha filha, com a Carmen, com todas as outras, até eu conheci a minha ex-mulher com quem eu me casei. A gente ficou 15 anos separados, nesse período que ele ficou casado. A gente ficou 15 anos separados e realmente perdemos o contato de vez. Abandonada e desprezada, Carmen, agora mãe solteira e sem esperança, passou a buscar ajuda para a sua dor. Quando foi nesse período eu me sentia muito mal pelo fato de ele não me assumir. E fui buscar uma solução e comecei a bater de porta em porta. Eu fui em várias igrejas, cheguei aí na macumba e eu fui numa sexta-feira na Igreja Universal, pela primeira vez, mesmo não gostando da igreja. Eu não gostava da igreja. E eu fui lá numa tarde. Falei, vou bem num dia que não esteja muita gente. Sentei lá no fundo e na mesma hora o pastor falou o que eu gostaria de ouvir. Hoje Deus vai mudar a sua vida. E eu falei, agora eu acho que eu encontrei a solução. E eu pedia para Deus arrancar ele da minha vida. Eu comecei a pedir para Deus arrancar. E sempre que eu pedia para arrancar, eu não pedia para arrancar. Ficava sempre com aquela intenção de que ele voltasse. Mas nesse dia eu fiz a oração e falei, eu quero que o Senhor arranque ele pela raiz. Quando eu arranquei ele pela raiz do meu coração, eu arranquei o sentimento. Eu arranquei o mal que trabalhava para fazer com que eu ficasse grudada nele e tirar a visão do Espírito Santo, a visão de Deus. E naquele momento eu comecei a buscar a solução para a minha vida. E eu coloquei uma pedra, praticamente eu enterrei ele, né? E quando eu enterrei ele, as coisas começaram a acontecer. E uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu foi o meu batismo com o Espírito Santo. E Deus só começou a me abençoar quando eu falei assim, eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. E eu escrevi assim, buscai o reino dos céus e as suas justiças, e todas as outras coisas são acrescentadas. Se essa palavra é verdadeira, as coisas vão começar a acontecer. Então assim, eu busquei o Espírito Santo, eu fui batizada, comecei a ganhar almas para Jesus. Eu tive um casamento com Deus, eu não fui desamparada. Pelo fato de eu ter casado com Deus, esse é o melhor casamento que eu fiz, né? De ter deixado ele para trás e ter casado com Deus, ter colocado Deus como pai da minha filha. Eu excluí o pai dela, carnal, e coloquei o espiritual, tanto na minha vida quanto na vida dela. E eu via na minha mãe uma coisa muito boa, que era a segurança que ela me passava.
em tudo, em tudo. Desde mulher de Deus, como exemplo, como sabedoria, como exemplo de pessoa, tipo, do bem mesmo, assim, que não agia de forma errada, que procurava sempre fazer corretamente. O caráter da minha mãe formou meu caráter, essa é a palavra. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a visão diferente. Eu sempre orei pela família dele, né? Eu pedia para Deus abençoar. Mesmo que a gente não tinha contato, sempre quando ele vinha em meus pensamentos, eu pedia para Deus, eu não sei o que ele está passando. Vá de encontro à vida dele, vá de encontro à esposa dele, à família dele, ao filho, né? Eu sempre orei. Cláudio nem imaginava que essas orações seriam muito importantes. Mesmo já tendo outra família, ele ainda mantinha velhos hábitos. Mas eu adulterava, eu agredia, eu maltratava. Então, isso foi causando um embaraço muito grande na minha cabeça, né? E a gente, depois de um tempo, foram muitas guerras, muitas brigas, muitas agressões físicas, muitas traições, um casamento regado a tudo que não presta. Então, quando esse casamento de fato acabou, eu sofri muito. Como pai, eu me senti um nada, porque meu filho se afastou de mim. Minha filha já não tinha minha filha. Não criei a minha filha. Então, eu pensei até em 2017, quando eu me separei definitivamente, isso após a terceira separação, aí eu me divorciei, eu pensei até em me suicidar. E eu reencontrei elas do nada, não foi algo que eu planejei. 7 anos sem ver a Catarine, a minha filha. 7 anos sem nunca ter visto a Carmen. Nem na mesma cidade, a gente não se trombava na cidade. Até que um reencontro inusitado aconteceu. Cláudio foi trabalhar e Carmen assistir a um filme especial, Nada a Perder. Eu gosto de ir pro shopping de carro, né? Por causa da entrada do shopping. E esse dia eu saí muito em cima da hora, eu peguei a moto. E fui por um caminho que eu não estava acostumada a ir. Eu entrei meio assim, na dúvida do caminho. E eu tava lá, veio uma motinha amarela, essa moto parou e ficou, vai, não vai, vai, não vai. Eu fui até a moto. Quando eu cheguei à moto, era a Carmen, ela tirou o capacete. E ele falou pra mim, podemos conversar? Eu falei, eu vim assistir o filme do Bispo Macedo com umas amigas, elas inclusive estão me aguardando. Ele falou assim, é só uma horinha, só pra mim conversar com você. E aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar sobre a nossa filha. E ela conversamos ali quase 1 hora, eu pedi perdão para ela não sabia que eu estava divorciado, separado. Ela falou, estou orando pela sua família, tenho orado pelo seu filho, pelo seu casamento, que Deus abençoe vocês. Eu falei, não, eu não sou mais casado, estou divorciado já fazem 8 meses. Mas o que eu queria de você é que a minha filha, que a nossa filha, tivesse algum contato comigo. E eu falei assim, por incrível que pareça, eu sabia que um dia isso iria acontecer e ela está te aguardando de braços abertos. Depois de 3 dias, na igreja só falava sobre perdão. E mesmo até na segunda-feira da vida financeira, falava sobre perdão. E a minha filha falou assim, mãe, no 3º dia, numa quarta-feira, falou sobre o perdão na igreja. E ela falou assim, eu quero ir até o meu pai, você me leva até ele? Eu falei assim, você já está preparada? Ela falou, já estou preparada. Eu falei, então vamos até o seu pai. E aí eu tive a iniciativa de chegar ao meu pai e pedir perdão. Apesar de tudo, né, que ele que fez porque eu era uma criança, eu optei em tirar isso de mim. Que o perdão, ele liberta, né? Então eu decidi ir até meu pai e pedir perdão de todo o meu coração. Eu falei que eu não queria mais isso comigo, que eu queria viver bem. E foi o que aconteceu. Ver a minha filha foi um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu me sentia feliz e orgulhoso, eu me senti uma pessoa incapaz, porque eu não participei de nada daquilo. Eu não tive participação alguma na vida dela. No baile de debutante dela, eu não estava lá. Na formatura dela do nível médio, eu não estava lá. Porque eu nunca fui presente na vida dela. Reencontrar com elas foi algo assim que me fez enxergar algo que eu não tinha. Algo que eu não tinha. Porque uma coisa é você ir para a igreja. Outra coisa é você ter Deus, ter o Espírito Santo. É muito diferente. A mudança de Cláudio o encorajou a tomar uma atitude de recomeçar.
e pedir Carmen em namoro. Eu topei namorar com ele, né? Porque eu comecei a ver nele diferença. Ele já estava, claro, mais maduro, né? Era um homem que foi surrado, né, pela vida. Ele me contou a história da vida dele, tudo o que aconteceu. E confesso que se eu fosse olhar para a história da vida dele e até o mesmo que ele fez comigo e com a nossa filha, de nos abandonar, porque eu me senti abandonada, eu não tinha ficado com ele. Mas eu observando ele, as atitudes dele, a maneira dele tratar a gente, eu falei, aí houve mudança. E ele falou para mim que ele tinha se batizado, que ele tinha tido um encontro com Deus. Eu falei, agora está explicado por que você está diferente. Muito mais que encontrá-las, foi, e mais importante até, eu digo para o Senhor, porque eu vejo que Deus usaram elas como um canal de bênção para que eu pudesse usufruir e receber o Espírito Santo em minha vida. Porque a gente sem o Espírito Santo, sem a salvação, quem somos nós? E a gente decidiu casar. Eu tive o vestido de noiva, maquiagem, cabelo. Tipo, eu me casei como eu não esperava casar. A minha filha, como eu sempre sonhei, foi a nossa dama de honra. Trouxe a aliança. E, assim, eu até me emociono porque eu nunca imaginei, eu não acreditava, né, que a gente chegaria a essa história. E hoje a gente tem um casamento, né? Eu posso dizer que é o casamento, porque ambos se respeitam. Se não fosse Deus, eu não teria minha família de volta, em momento algum, né? E nada disso teria acontecido, né? Porque Deus, ele pode todas as coisas. E isso é uma prova viva de que a gente não pode desistir da nossa família. Está ali, a hora que o pastor faz a oração, pede para a família se abraçar. Eu não consegui me conter, né? Porque foi algo assim que eu nunca tinha feito aquilo. Então foi algo muito especial. É uma nova história. E o alicerce dessa história é o nosso Deus. E falo mais uma vez, eu afirmo mais uma vez, os três, tanto eu, o meu esposo e a nossa filha, a gente busca priorizar o reino dos céus. A casa, o casamento, o esposo, a filha, não substitui jamais o que Deus me deu, que é a presença dele dentro do meu ser. Isso não substitui.